Olá, pessoal. Hoje a gente vai tratar do método de separação de variáveis, que é um método bastante importante, bastante utilizado na resolução de equações diferenciais parciais. Aparece muito na física, já que muitas das equações importantes dentro da física, elas permitem que a gente as resolva utilizando esse método, tá? É um método bastante simples, bastante direto, né? O primeiro passo é a gente considerar a solução de uma equação diferencial parcial na sua forma separável, né? Então, como ilustração do método, vamos considerar o seguinte: vamos considerar que a solução de uma equação diferencial parcial, né? Solução de uma EDP, uma equação diferencial parcial, ela é dada pela função u, onde u é função de quatro variáveis, das três variáveis espaciais, x, y, z, e também da variável temporal. Tá? Por exemplo, essa função pode ser solução da equação de onda, tá? Para propagação de ondas, seja num meio material ou enfim, seja a propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo. O que eu estou colocando aqui é simplesmente que eu tenho uma solução de uma EDP que pode ser essa EDP pode ser a equação de onda, mas não necessariamente. Então, U, que é uma função de quatro variáveis, eu vou supor que ele pode ser expresso na sua forma separável, na sua forma de produto. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou considerar U, que é uma função de quatro variáveis, x, y, z e t, como sendo o produto de quatro funções diferentes. Uma função que só depende de x, uma função que só depende de y, uma função que só depende de z e uma função que só depende de t. Tá? Então, eu vou escrever ela na forma de produto de funções, sendo que cada função ela depende apenas de uma das quatro variáveis. Tá? Então, por exemplo, essa função x maiúsculo vai depender da coordenada x. Essa função y vai depender só da coordenada y. E z maiúsculo vai depender só da coordenada z. Tá? E t vai depender só do tempo. Então, cada uma dessas funções que está aqui, essa aqui só depende de x, essa aqui só depende de y, essa só depende de z e essa só depende de t. Isso que significa escrever uma solução na sua forma separável, na sua forma de produto. Tá? Mas o que vai acontecer quando eu substituir esse u na minha EDP, na minha equação diferencial parcial? Vai acontecer o seguinte: se a minha equação diferencial parcial for uma equação diferencial com, no caso, quatro derivadas, né, uma derivada em x, derivada em y, derivada em t, né, já que eu tenho aqui uma solução que depende dessas quatro variáveis, em vez de eu ter uma única equação, uma única EDP, eu vou ter quatro EDOs. Significa que eu vou tornar o meu problema de resolver uma equação diferencial parcial no problema de resolver equações diferenciais ordinárias, que em geral a gente já conhece várias técnicas de resolução. Tá? Então essa é a filosofia do método. Eu tenho uma EDP com quatro variáveis aqui no caso, que depende de x, y, z e t, e eu transformo ela em quatro EDOs, onde cada uma das coordenadas e o tempo aqui eu vou resolver separadamente para cada uma dessas funções que aparecem aqui. Então eu vou ter uma EDO para x, uma EDO para y, uma EDO para z e uma EDO para t. É isso que significa o método de separar as variáveis, separação de variáveis. Eu vou separar as dependências de cada uma das variáveis em uma respectiva equação diferencial ordinária. Uma para cada uma dessas funções que aparecem aqui nessa forma de produto. Tá? Então, para ilustrar esse método, vamos considerar justamente a equação da onda, tá? A equação que governa a propagação de ondas. Tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro EDO aqui vai ser a equação da onda. Tá? Equação de propagação da onda. A equação da onda é a seguinte, né? É o Laplaciano de u menos 1 sobre c quadrado, derivada parcial segunda, né? Derivada segunda de u em relação ao tempo. Tá? Lembrando, pessoal, que esse
esse Laplaciano, ele é um operador diferencial, né? A gente já viu um operador vetorial, enfim. Ele é dado como sendo o produto escalar do nabla com ele mesmo, né? Se eu tiver uma função onde eu estou aplicando ele, vai ser o divergente do gradiente, né? Só para lembrar. Então, a parte espacial, né? A parte que depende de x, y, z está aqui, né? No Laplaciano. E a parte temporal está aqui nessa outra derivada parcial, né? Então, aqui eu tenho a dependência, aqui vão aparecer as variações no tempo, tá? No Laplaciano, vão aparecer as dependências em x, y, z, e aqui vão aparecer as dependências no tempo, tá? Isso aqui é igual a zero. Tá? Muito bem, então eu tenho a minha equação diferencial parcial que rege a propagação de ondas num certo meio. Aqui esse c quadrado, pessoal, é a velocidade da luz, tá? Então aqui eu já tô levando em conta que essa onda está propagando no vácuo, tá? Aqui é propagação de ondas eletromagnéticas. A gente pode mostrar que as equações de Maxwell, com uma certa escolha de gauge, ou enfim, de calibre, você consegue descrever você consegue reescrever a equação para o potencial eletromagnético dessa forma, tá? Ele se propaga, você tem os graus de liberdade do eletromagnetismo se propagando na forma de ondas, tá? Bom, isso vamos dizer assim, é o fundo do sistema físico da onde se origina essa equação. Mas, por enquanto, eu não estou interessado muito nisso. Eu estou interessado em aplicar o método para essa equação que aparece o tempo inteiro na física, tá? Muito bem, então esse c quadrado é uma constante, tá? Então, só para deixar aqui claro, c quadrado é a velocidade. Bom, vou colocar assim. C é a velocidade da luz. Se você quiser uma constante, tá? Que está aí para acertar as unidades, né? Porque desse lado aqui da equação eu tenho derivada segunda em x, né? Por exemplo. Então aqui eu tenho uma unidade de 1 sobre comprimento ao quadrado. E aqui eu tenho, nessa derivada segunda no tempo, eu tenho unidade de 1 sobre unidade de tempo ao quadrado, né? Então as unidades desse e desse não batem. Então eu preciso de uma constante aqui que acerte as unidades. E essa constante aqui tem que ter unidade de metro por segundo, né? Tem que ter unidade de velocidade para poder acertar as unidades dessa equação, tá? Você pode olhar dessa maneira também. Muito bem. Então, aqui a gente tem uma escolha a fazer, né? Porque aqui tá aqui a equação diferencial parcial, mas eu também tenho a escolha do sistema de coordenadas, tá? Eu coloquei aqui x, y, z, mas esse x, y, z não necessariamente tem que ser as coordenadas cartesianas, tá? Isso pode ser qualquer coordenada que eu escolhi para descrever as minhas ondas, tá? Pode ser ondas esféricas, e aí eu tenho que escolher coordenadas esféricas, ou eu tenho, não, é recomendável que você use coordenadas esféricas para descrever ondas esféricas, tá? Então aí as minhas dependências seriam em r, θ e φ, por exemplo, tá? Mas para início de conversa, para a gente entender em detalhes o método, tá? Provavelmente alguns de vocês já viram no curso de eletromagnetismo isso, então vai parecer um pouco repetitivo, mas eu vou resolver a equação de onda em coordenadas cartesianas, tá? Então, a minha equação de onda está dada, e eu vou utilizar coordenadas cartesianas. Tá? Então, em coordenadas cartesianas, né, né, agora eu estou usando explicitamente x, y, z como as minhas coordenadas. Tá? A equação de onda pode ser escrita da seguinte maneira, né? Eu posso escrever o Laplaciano da seguinte maneira, né? Vai ficar uma derivada segunda de u em relação a x, uma derivada de u, derivada segunda em relação a y, mais uma derivada segunda de u em relação a z. Tá? Essa é a parte do Laplaciano. Isso é igual a 1 sobre c quadrado, derivada segunda de u, em relação ao tempo. Tá? Simplesmente escrevi o Laplaciano em coordenadas cartesianas. Tá? Agora vamos utilizar a nossa separação de variáveis. Né? Vamos utilizar a nossa relação que está aqui em cima. Né? Eu disse que u agora é x vezes y vezes z e vezes t. Tá? Então, vamos substituir nas nossas derivadas parciais, né? Então, aqui, vamos lá. Primeira derivada aqui, derivada segunda em relação
a x do meu u. Mas o meu u, ele é função x, y, z e t. Tá? Eu estou usando aqui essa forma separada que está aqui em cima. Eu estou substituindo aqui embaixo. Tá? Vamos lá. Isso aqui, né, mais derivada em relação a y, da mesma coisa, né? X vezes y vezes z e vezes t, mais derivada segunda em relação a z, do produto de funções x, y, z e t. Estou fazendo em bastante detalhe, pessoal, mas isso aqui você depois você pode fazer com mais rapidez, né? Vamos colocar igual, né, na verdade. Isso aqui é igual a 1 sobre c quadrado, derivada segunda em relação ao tempo do produto x, y, z e t. Tá? Só substituir, nesse ponto aqui eu só substitui quem é u. O meu u de x, y, z e t é esse produto de quatro funções. Muito bem, agora vamos olhar para a atuação das derivadas. Tá? Nesse primeiro caso, eu tenho, aqui né, nesse primeiro termo, eu tenho a derivada em relação a x. Mas a única função que depende de x, nesse caso, é esse x aqui. Tá? Então, só ele vai ter a atuação desse... Quer dizer, é o único termo não trivial vai ser a derivada do x, tá? Do x maiúsculo. O y, o z e o t são constantes para esse operador derivada, já que eles não dependem de x. A única dependência em x que aparece é aqui. Tá? Da mesma forma, nesse segundo termo, aqui, a única função que vai ser derivada vai ser y grande, já que ela só depende é a única função que depende de y. E aqui no terceiro termo, só a função z maiúsculo que não vai ser constante, né? Já que x, y e t não dependem de z. A única dependência em z é nessa função z maiúsculo. Tá? Da mesma forma aqui no termo que aparece na derivada segunda de t. Tá? Então aí como é que fica a minha equação diferencial parcial? Né? Quer dizer, agora eu nem precisaria mais desses... bom, tudo bem, eu posso deixar o sinal de derivada parcial, mas daqui para frente eu não preciso mais do sinal de derivada parcial, né? Já que eu vou atuar com esses operadores apenas em uma das funções, né? Eu já sei aonde está cada uma das dependências respectivas. Então, como é que vai ficar aqui o primeiro termo? Eu tiro da derivada, né? Y, Z e T, eles não contribuem. Então, vai ficar aqui Y, Z e T, derivada segunda de x em relação à coordenada x. Tá? Então vejam, agora a derivada parcial pode ser escrita como uma derivada ordinária, já que x maiúsculo é uma função de uma única variável. Tá? Mais x, z e t, d2y, dy2, mais x, y, t, d2z, dz2, tá? Isso aqui é igual a x, y, z sobre c quadrado, derivada segunda de t em relação à variável temporal. Tá? Agora eu posso dividir toda a equação por x, y, z e t, tá? Para simplificar. Então, dividindo toda a equação por x, y, z e t, a gente vai ficar com o seguinte. Aqui vai cancelar no primeiro termo y, z e t, vai sobrar só 1 sobre x. Então vai ficar 1 sobre x, d2x, dx2, mais 1 sobre y, dy2. dy2 é muito y, tá? Pessoal, não confundam, tá? Tem o y que é a função e o yzinho que é a coordenada, tá? Aqui vai ser 1 sobre z, derivada da função z em relação à coordenada z, e isso igual a, aqui vai ficar 1 sobre c quadrado t, d2t, dt2. Tá? Então aí agora a gente percebe que a gente só tem equações diferenciais ordinárias. Tá? A gente tem uma equação que relaciona derivadas ordinárias em cada uma dessas variáveis, né, de maneira separada. O que eu quero dizer é o seguinte, esse primeiro termo, ele só depende de x, e só ele depende de x, tá?
depende apenas de x. Esse outro aqui, só ele tem dependência em y, tá? Ele depende só de y. Tá? Esse outro aqui depende só de z. E esse outro aqui, por fim, depende só de t. Tá? Então, eu tenho 4 variações independentes. Eu tenho esse primeiro termo só variando em x. Tá? Esse aqui ele só varia em x. As outras variáveis y, z e t são constantes para ele. Esse outro aqui só depende de y, só varia y. X, z e t são constantes para ele. Da mesma forma aqui para o z, tá? Para esse outro termo que só depende de z. Eu só tenho as variações da minha função z, tá? Em relação a z. Aqui eu só tenho a minha variação temporal. Então, pessoal, para que isso aqui seja satisfeito, já que eu tenho dependências independentes, né? Eu tenho uma derivada em relação a x, uma derivada em relação a y, outra em relação a z e outra em relação a t, completamente separável, né? Completamente separadas, né? No primeiro termo só tem coisa em x, o outro só coisa em y, só coisa em z, e igual a uma coisa que só depende de t. Para que isso aqui seja satisfeito para qualquer x, y e t, cada um desses termos tem que ser igual a uma constante. Tá? É aí que está o poder do método de separação de variáveis. Eu posso identificar cada um desses termos como sendo uma constante para que a equação seja satisfeita. É a única maneira para que a equação seja satisfeita para qualquer x, y, z e t. Tá? Então vamos lá. Cada um desses termos eu vou igualar a uma constante. Eu vou colocar ela deve ser uma constante que depois você vai considerar as características dessa constante, se ela é, né, como é que ela se relaciona, como é que uma constante que aparece aqui no primeiro termo se relaciona com as outras, né, a partir dessa equação, tá? Então vamos lá. Deixa eu só abrir a página, tá? Então, para que a EDP seja satisfeita para qualquer valor de x, y, z e t, cada um dos termos da EDP deve ser igual a uma constante. Tá? Então vamos lá, vamos escrever cada um desses termos como uma constante. Então o termo 1 sobre x d2x dx2, que só depende de x, vai ser igual a uma constante que eu vou chamar de menos L quadrado. Tá? Vou deixar esse quadrado porque eu quero que ela seja constante, tá, pessoal? Tá? E o menos é convenção. Tá? Esse menos aqui ele não é importante, ele é uma convenção que vai ficar mais claro depois. Tá? Não se preocupem muito com esse menos. Tá? Ele é igual a menos L quadrado, onde L é uma constante. Tá? Da mesma forma, eu vou ter 1 sobre y, d2y, dy2 igual a menos m quadrado, onde m é uma outra constante. Tá? Estão vendo que eu estou atribuindo constantes a cada um dos termos da EDP, tá? Que é a única maneira de satisfazer ela, tá? Já que eu tenho variações independentes em cada termo. Tá? Depois 1 sobre z, d2z, dz2 igual a menos n quadrado, tá? Onde n também, pessoal, é uma constante. E por fim, eu vou ter 1 sobre t, d2t, né, derivada em relação à coordenada temporal. Isso aqui vai ser igual, eu vou inventar uma constante aqui, menos mi quadrado, tá, pessoal? Esse mi é outra constante. Pode escolher as letras que você quiser, não precisa escolher a letra grega mi, tá? Mas bom, é isso, tá? Agora, se a gente substituir cada um desses termos pela sua constante respectiva, aqui na equação diferencial, né? Substituir 1 sobre x, d2x, dx2 por
menos L ao quadrado aqui em cima, esse outro termo também pela sua constante, esse outro termo pela sua constante e esse outro termo pela sua constante, eu vou ter um vínculo entre essas constantes, né? Elas não vão ter um valor qualquer, elas vão estar vinculadas, tá? Então, se a gente substituir na equação diferencial, tá? Então, substituindo na EDP, tá? Só para encontrar o vínculo entre as constantes, eu vou ter menos L quadrado, menos M quadrado, menos N quadrado, igual a menos Mi quadrado sobre C quadrado. Tá? E aí, por fim, eu vou ter Mi quadrado igual a velocidade da luz ao quadrado, vezes L quadrado mais M quadrado mais N quadrado. Tá? Então, vocês estão vendo que eu tenho um vínculo, dado um L, um M e um N, né? Aqui, peraí. Dado um L, um M e um N, eu tenho quem é Mi. Ele não pode ser qualquer coisa. Ele está dado em termos dessas três constantes que vão aparecer na solução de cada uma dessas equações diferenciais ordinárias, né? O L está relacionado com a solução em x, o M está relacionado com a solução em y, o N está relacionado com a solução em z e o Mi vai estar relacionado com a solução em t, mas ele não vai ter qualquer valor. O valor dele vai estar relacionado com os valores de L, M e N. Tá? Então isso é o que aparece quando a gente faz a separação, né? A gente consegue esse vínculo. Tá? Muito bem. Agora, a gente tem que resolver cada uma dessas equações diferenciais ordinárias, tá? É aquilo que eu estava falando lá na frente, no início da discussão, pessoal. Eu tenho uma equação diferencial parcial cuja solução é uma função de quatro variáveis, né? Uma equação diferencial parcial de quatro variáveis. E se eu faço a separação de variáveis, eu obtenho quatro equações diferenciais ordinárias, tá? Que eu tenho condições de resolver. Tenho condições de resolver cada uma delas, elas são bem simples de resolver, tá? Então vamos lá, vamos partir da equação em x, tá? Então vamos resolver cada uma das equações. Então a equação em x, tá? A equação em x é 1 sobre x maiúsculo, d2x maiúsculo, dx2 igual a menos L quadrado, tá? Então essa equação é d2x, dx2 igual a menos L quadrado x. Estão vendo, pessoal, que é a equação do oscilador harmônico simples, né? A derivada segunda de uma função é igual a menos uma constante vezes ela mesma, tá? Então a solução dessa equação a gente já sabe. Ou ela vai ser combinação linear de senos e cossenos, ou combinação linear de exponenciais complexas, tá? Eu vou escrever em termos de exponenciais complexas, tá? Por escolha, mas não necessariamente, tá? Você pode escolher escrever isso aqui em termos de senos e cossenos, tá? É só para deixar a notação mais simplificada, tá? Então, a solução dessa equação diferencial ordinária em x vai ser x, que depende da coordenada x, vai ser igual a uma constante exponencial de ilx mais b, uma outra constante, exponencial de menos ilx. Tá? Vocês estão vendo que tem que aparecer essa constante aqui em cima, né? Para que eu tenha um L ao quadrado aqui, né? Já que quando eu derivar duas vezes, vai cair, né? Vai cair o i duas vezes, daí vai vir um sinal negativo, e aí vai vir um L ao quadrado, que é o L ao quadrado que está aqui. Tá? Então, essa é a solução para a parte em x. Tá? Vou colocar aqui. Essa é a solução para a parte em x. Veja, a estrutura dessas equações diferenciais ordinárias em coordenadas cartesianas ela é simples, né? Todas elas têm cara de oscilador harmônico. Então, a solução para as outras vai ser uma solução muito parecida com essa que a gente encontrou em x. Tá? Mas vamos fazer. Vamos lá. A equação em y, a equação em y é bem parecida, né? É 1 sobre y, d2y, dy2 igual a menos, qual foi? É menos m quadrado, né? Que é a constante que está relacionada aqui. Então, isso aqui fica d2y, dy2
igual a menos m quadrado y grande. De novo, solução é combinação linear de exponenciais complexas, tá? Só que agora tem que usar outras constantes aqui, né? Elas não necessariamente são as mesmas constantes da parte em x. Então, y vai ser um c vezes exponencial de i m y, tá? Agora a dependência é em y, a minha constante de separação é o m, então tem que tomar cuidado aqui na solução, mais um d exponencial de menos IMY, tá? Então tá aqui a nossa outra solução, tá? Muito parecida com a solução em x, tá? Essa é a solução em y. Agora vamos para a solução em z, tá? Equação em z, né, que depende só de z, ela é 1 sobre z, d2z, dz2, igual a, qual é a constante que eu usei? É o n, né? Então é menos n quadrado. Tá? Essa é a nossa equação em z. De novo, eu tenho d2z, dz2 igual a menos n quadrado vezes z. De novo, a equação do oscilador. A solução vai ser um e, uma outra constante que eu vou chamar de e, exponencial de inz mais um f, que é uma outra constante, exponencial de menos inz. Tá? Beleza? Então aqui eu tenho as minhas três soluções para a parte espacial. São todas soluções de osciladores harmônicos, tá? E aí eu tenho, por exemplo, duas constantes para determinar aqui na parte em x, outras duas constantes para determinar na parte em y e outras duas constantes aqui para determinar na parte em z. Tá? Então eu tenho 6 constantes aqui para determinar e que vão ser determinadas pelas condições de contorno do problema, tá? Então, quando eu tenho equações diferenciais parciais, eu vou ter condições de contorno que vão me dizer que o x é igual a zero numa certa posição, que a função x é zero numa certa posição, sua derivada vale tanto, e isso vai me permitir encontrar essas constantes em x. Da mesma forma, eu vou precisar de condições na parte em y, tá? Então, vou precisar de condições iniciais e condições de contorno, enfim, condições de contorno no caso, né? Vai me dizer quanto vale a função num certo valor da minha posição y e que vai me permitir determinar quem é C e quem é D, e da mesma forma vai me permitir quem é E e F quando eu tiver condições para a parte em Z. Tá? Mas está faltando uma equação, né? Está faltando a equação no tempo. Tá? Então falta a gente resolver a equação em t. Tá? A equação em t, pessoal, também é do tipo 1 sobre t, d2t, dt2, igual a menos 1 mi ao quadrado. É isso, né? É isso, mi ao quadrado. Deixa eu voltar aqui em cima. Isso, mi ao quadrado. Ah, não, aqui tem um c quadrado, né, pessoal? Eu esqueci. Aqui, ó. Ah, desculpa, tem que corrigir. Aqui, ó, tem esse c quadrado, ó. Eu esqueci na hora de escrever essa equação, então deixa eu corrigir aqui. Então, aqui tem um c quadrado, tá? Esqueci de colocar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um c quadrado aqui embaixo também. E a equação vai ficar d2t, dt2, igual a menos mi quadrado, c quadrado vezes t. Tá? Também a equação para um oscilador. Tá? Lembrando que mi é a minha constante de separação do tempo. Bom, a solução de t que depende de t, da coordenada temporal, vai ser uma constante que eu vou chamar de g vezes uma exponencial complexa positiva e mi c vezes t mais um
uma outra constante h e menos exponencial de menos i mi c vezes t. Tá? Tive que carregar esse mi vezes c porque é o que aparece aqui na equação diferencial, né, pessoal? É o que vai aparecer aqui na frente, então tem que aparecer aqui em cima para quando eu derivar duas vezes aparecer esse mi ao quadrado, menos mi ao quadrado vezes c ao quadrado, tá? Então agora, pessoal, eu tenho a solução geral do sistema, tá? Não tem muito mais o que fazer, a não ser olhar para casos específicos, tá? Casos específicos aonde eu tenha certas condições de contorno, tá? Um caso interessante é obter ondas planas, né? Já que eu estou em coordenadas cartesianas, eu posso descrever ondas planas. Uma maneira de implementar, uma maneira de obter a solução do tipo onda plana, vamos dizer assim, que fique mais caracterizado como onda plana, já que isso aqui já é uma, uma, uma solução que contém o sistema que a gente pode caracterizar como propagação de ondas planas, é a seguinte, escolhendo essas constantes, tá? Então eu vou fazer um caso particular agora. Tá? Tem outros casos aqui para explorar. Mas um caso particular, vou colocar assim, um caso particular de solução, né? É o seguinte, eu vou considerar para a parte em x, eu vou considerar a minha constante a igual a 1 e a minha outra constante b igual a 0. Tá? Essa é para a parte em x. Em x, tá? Que é olhando para essa equação aqui. Então, nesse caso, eu estou considerando, estou dizendo que o meu sistema tem condições de contorno tais que b igual a 0, mas que a é igual a 1. Tá? Então, esse termo aqui não vai aparecer na solução que eu estou escrevendo aqui para esse caso particular. Também vou escolher as constantes em y. Eu vou dizer que c é igual a 1 e que d é igual a 0. Tá? Essa é a solução em y. De forma análoga, eu vou escolher e igual a 1 e f igual a 0 em z. E eu vou escolher g igual a 0 e h igual a 1 na parte temporal. E aí vamos ver o que eu consigo. Né? Quais são as soluções correspondentes a essa escolha de constantes, tá? Para a gente estudar um caso particular. Bom, a solução em x só sobra o primeiro termo, tá? Que é a exponencial de i Lx. Tá? A parte em y vai sobrar também só a primeira exponencial, que é IMY. Lembrando que o A é 1, né, pessoal? O A é 1, por isso que ele não está aqui, né? 1. E aqui o C é igual a 1 também, por isso que ele não aparece aqui. Tá? Ele é igual a 1. O Z, que depende da coordenada Z, é uma outra exponencial, que é INZ. E por fim o tempo, tempo que depende da coordenada temporal, é exponencial de menos I mi c vezes t. Tá? E aí como é que vai ficar a solução da equação diferencial parcial? Lembrando que eu escrevi a minha solução geral como sendo um u de x, y, z e t, que é o produto de x grande, y grande, z grande e t grande. Tá? Então, o meu u de x, y, z e t, que é a solução da equação diferencial parcial, é um x grande, y, z e t. Nesse caso, vai ser exponencial de ILX vezes exponencial de IMY vezes exponencial de IMZ vezes menos, exponencial de menos IMC vezes T. Tá? Bom, dá para juntar tudo isso numa mesa exponencial. Isso aqui fica igual a exponencial, deixa eu escrever assim para ficar mais fácil de ver. Exponencial de, posso colocar um em evidência, exponencial de L vezes x mais m vezes y mais n vezes z menos mi vezes c vezes t. Tá? Então essa aqui é uma solução que representa uma onda plana com amplitude 1. Né? Tá se propagando na direção desse vetor que eu posso escrever isso aqui como um vetor, né? Posso escrever isso aqui como as componentes de um vetor, com as componentes
L, M e N, né? L seria a componente na direção X, M seria a componente na direção Y, N a componente na direção Z. Ele está se propagando à medida que X, Y, Z aumentam, né? Então está se propagando na direção se afastando da origem, tá? Então essa seria uma solução particular desse problema. É claro que tem outras soluções que você pode explorar aqui, mas basicamente a solução básica desse problema, do problema da equação de onda em coordenadas cartesianas, a solução básica são as ondas planas. Tá? E você, quem já fez o curso de eletromagnetismo, provavelmente já viu essa dedução, ou já viu essa solução. Tá? Então, esse é um exemplo, tá, do método de separação de variáveis. Agora, nas notas de aula tem vários outros exemplos, tá? No que segue nas notas de aula a gente tem a equação da difusão unidimensional, tá? E você pode fazer o exemplo, você pode aplicar o método de novo para esse caso, tá? É um caso bem interessante a equação da difusão. Ele tem bastante física a ser explorada ali, tá? Tem depois eu exploro até a equação de Laplace em duas dimensões também, bem simples, tá? Depois também tem o exemplo da temperatura em uma placa retangular, que também é algo que deve ser explorado, mas também é aplicar o mesmo método, tá? Tem lá esse exemplo da temperatura, da difusão da temperatura em uma placa é interessante, porque aí eu vou poder aplicar as condições de contorno, tá? Com bastante detalhe, tá? Vai ter até uma condição para discretização das soluções, tá? Depois tem a equação de Schrödinger, que também é algo que aparece, que quem já fez mecânica quântica provavelmente já viu, ou o curso de Intec, né, o curso de introdução à teoria quântica, já deve ter visto, resolver a equação de Schrödinger para um certo sistema, tá? Você pode usar coordenadas cartesianas, dependendo do sistema, se for se você estiver tratando um potencial que tem características retangulares, né, que tem simetria retangular, você pode utilizar, tá? Para resolver esse tipo de problema, separar a equação de Schrödinger, ver quais são as soluções. Você pode também estar estudando o átomo de hidrogênio, e aí você vai resolver a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, que dá um certo trabalho, mas o método é o mesmo, tá? Você vai se deparar com a equação de Legendre, que a gente já estudou, tá? Uma equação, enfim, que tem como solução o conjunto completo dos polinômios de Legendre, tá? Então, essas coisas vão, no final das contas, se encontrando, né? O método de separação de variáveis permite que você separe equações diferenciais parciais, né? Ou reescreva equações diferenciais parciais em termos de equações diferenciais ordinárias, e aí é meio quase que lógico que você vai encontrar equações especiais da física, tá? Da física matemática, enfim, da nossa da física em geral, tá? Como, por exemplo, a equação de Legendre. Tá? Mas para ilustrar um pouco mais o método, eu gostaria de fazer mais um exemplo, tá? Que é a equação de Laplace em coordenadas polares. Tá? Ela não é tão complicada quanto a equação de Laplace em coordenadas esféricas, mas também não é tão simples quanto a equação de Laplace em coordenadas cartesianas, por exemplo. É um meio termo. Tá? Então é um bom exemplo para a gente olhar. Tá? Então, mais uma equação que contém esse operador laplaciano é o que eu chamo de equação de Laplace em coordenadas polares, tá? Então, vamos escrever aqui. Equação de Laplace. Equação de Laplace em coordenadas polares. Tá? Bom, a equação de Laplace, pessoal, ela é Laplaciano da minha função igual a zero. Tá? Se eu estou escrevendo em coordenadas polares, tá? Esse meu u ele vai ser uma função de duas variáveis. Ele vai ser função do meu raio ρ e do meu ângulo φ. Tá? Lembrando, coordenadas polares, né, pessoal? Eu estou no plano, tem aqui o plano xy, e eu tenho um ponto nesse plano, eu consigo determinar ele através de um raio
e de um ângulo. Tá? Eu consigo determinar qualquer ponto a partir desses dois números, que é a coordenada radial ρ e a coordenada angular φ. Tá? Então, esse meu u, que é a solução da equação de Laplace, é uma função de duas variáveis. Tá? Bom, a gente vai utilizar o método de separação de variáveis. Então, eu vou considerar que u, que é uma função de duas variáveis, ρ e φ, essa função pode ser separável como produto de duas funções. Uma função que eu vou chamar de P, tá? Vou escrever aqui, um P que depende só de ρ, e de uma outra função, φ maiúsculo, que depende apenas do ângulo φ. Tá separado as dependências. P só depende da coordenada radial e φ só depende da coordenada angular. Tá? Além disso, pessoal, eu tenho que lembrar como é o operador laplaciano em coordenadas polares, tá? Se você quiser olhar na tabela ou se você quiser deduzir, usando o que a gente já aprendeu lá no cálculo vetorial, você pode fazer, mas eu só vou indicar o resultado aqui. Tá? O laplaciano em coordenadas polares é 1 sobre a coordenada radial, del ρ, vezes ρ, del ρ. Tá? Essa é a parte da derivada em relação à coordenada radial. Tá? Mais 1 sobre ρ ao quadrado, del 2, del φ2. Tá? Esse é o operador laplaciano em coordenadas polares. Tá? Se quiser, pode conferir na sua tabela preferida ou deduzir. Tá? Então, no fim das contas, a minha equação de Laplace em coordenadas polares, ela fica assim, né, pessoal? Vamos utilizar os nossos resultados aqui em cima. O laplaciano é desse jeito, então vou só reescrever aqui. 1 sobre ρ, del ρ, ρ, del u, del ρ, aplicado já a função u, mais 1 sobre ρ ao quadrado, del 2u, del φ2. Isso aqui é igual a zero. Tá? O laplaciano igual a zero. Então, tudo que está escrito desse lado direito aqui é simplesmente o operador laplaciano em coordenadas polares aplicado à função u. Tá? Bom, agora vamos usar o fato da função u, né, da minha solução, ela está na forma separada. Tá? Na forma p vezes φ, onde p é função só da coordenada radial e φ é função só da coordenada angular. Então, fazendo os mesmos passos, né, que a gente, no caso anterior da equação da onda em coordenadas cartesianas, vai ficar o seguinte, né, a minha equação de Laplace em duas dimensões. Vai ficar um φ, né, já que o φ só depende da coordenada angular, então essa derivada em ρ não afeta a φ, tá, sobre ρ, e aqui d ρ, ρ dp dρ. Tá? Aqui eu já mudei para a notação de derivadas ordinárias, né, já que P só depende da coordenada radial. Mais P sobre ρ ao quadrado dφ ao quadrado igual a zero. Tá? Então, só aqui substituir quem é u em termos das suas duas funções na forma separada. Tá? Veja, o que eu tenho? O que eu tenho aqui? Eu tenho esse primeiro termo, que ele depende tanto de ρ quanto de φ, e eu tenho esse segundo termo que depende tanto de ρ quanto de φ. Então, essa coisa aqui, ela não está separada ainda. Tá? Eu tenho esse termo todo aqui que está dependendo das duas variáveis, e esse outro termo que também está dependendo das outras duas variáveis. Então, agora eu tenho que simplificar, dar um jeito de simplificar essa equação para escrever ela um primeiro termo que só depende de ρ e o outro termo que só depende de φ, da mesma forma que eu fiz lá na equação da onda. Eu tinha um termo que só dependia de x, um outro termo que só dependia de y, um outro termo que só dependia de z e assim por diante. Tá? Então, agora eu tenho que trabalhar de tal forma que eu consiga separar essas dependências, né? Deixar uma em cada um dos termos da minha equação diferencial. Tá? Para eu fazer isso, eu posso primeiro dividir isso tudo por P vezes φ, tá? E aí eu fico com o seguinte, 1 sobre ρ vezes P dρ, ρ dp
d rho mais 1 sobre φ vezes rho ao quadrado, isso, d2φ dφ2 igual a zero. Tá? Então, esse primeiro termo agora, aqui, ele já depende só de rho, né? E isso aqui já está separado. Mas esse aqui não, né? Eu tenho esse rho quadrado que está me atrapalhando, né? Se não tivesse esse rho quadrado aqui, eu já teria um termo que só depende de φ. Então, para fazer isso, para tirar essa dependência em rho desse segundo termo, eu simplesmente multiplico toda a equação por rho quadrado, tá? E eu cancelo esse rho quadrado que está aqui embaixo no denominador. E aí, como é que vai ficar a equação? Vai ficar rho sobre P d rho, rho dp d rho, é o primeiro termo, tem que multiplicar por rho quadrado também, mais 1 sobre φ d2φ dφ2 igual a zero. Tá? Então agora sim, agora eu tenho uma forma separada. Tá? Esse termo aqui só depende de ρ. E esse outro termo só depende de φ. Tá? E aí agora eu tenho como escrever escrever as minhas equações da forma separada. Então, para que como eu tenho variações independentes em cada uma das coordenadas, cada um desses termos tem que ser igual a uma constante. Tá? Opa, desculpa. Tá? Cada um desses termos tem que ser igual a uma constante. Então, eu vou escrever aqui ρ sobre P d rho, rho ao quadrado, dp, d rho. Opa, por que coloquei rho ao quadrado? Não tem nada de rho ao quadrado. dp, d rho, tá? Isso aqui vai ser igual a uma constante que eu vou chamar de n quadrado, tá? De n é igual a uma constante, tá? Isso aí vai acarretar o seguinte, pessoal. Se esse primeiro termo é igual a n quadrado, então quer dizer que esse outro termo tem que ser igual a menos n quadrado para que a soma deles dê zero, né? Já que a equação está dizendo que este termo mais esse tem que ser igual a zero. Então, se esse aqui é igual a n quadrado, esse aqui tem que ser igual a menos n quadrado, tá? Então, aqui eu fico com 1 sobre φ d2φ dφ2 igual a menos n quadrado. Tá? Então, agora eu tenho as minhas duas equações diferenciais ordinárias na forma separada. Tá? E vamos agora resolver as duas. Vamos começar pela mais simples, que é a equação da coordenada φ. Tá? Ela tem uma solução do tipo oscilador harmônico, né, pessoal? Então vamos lá. Equação em φ, né, a equação angular, vai ser d2φ dφ2 igual a menos n quadrado vezes φ. Tá? Então, a solução disso vai ser combinação linear de exponenciais complexas ou mesmo de seno e cosseno. Tá? E eu coloco a minha parte em φ como um a, que vai ser uma constante exponencial de i nφ, mais um b exponencial de menos i nφ. Tá? Exatamente como a gente fez no outro caso. Tá? Então, está aqui a minha solução em φ. Tá? Agora, a equação radial, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Não vai ser uma equação tão simples assim de resolver, tá? Deixa eu abrir aqui uma nova página. Vamos fazer a equação radial. A equação radial, ela fica assim, né? Bom, deixa eu voltar lá para olhar. Então, eu vou copiar ela, tá? Senão eu vou ter que ficar indo e voltando. A equação radial fica assim. Desse jeito, tá? Dá para simplificar isso aqui, né? Dá para passar o P para lá, o ρ quadrado, enfim. Vai aparecer um ρ quadrado aqui. Então, isso aqui é igual a ρ d rho, ρ
dp dρ igual a n quadrado vezes p. Eu só passei o p multiplicando para o outro lado, ou multipliquei toda a equação por p. Tá? Agora a gente pode abrir essa derivada, né? Esses sinais de derivada. Então vai ficar ρ quadrado d2p dρ2, tá? Mais ρ dp dρ igual a n quadrado vezes p. Tá? Então, a minha equação, pessoal, vai ser ρ quadrado d2p, vou escrever assim, dp quadrado mais p, mais ρ dp dρ menos n ao quadrado vezes p igual a zero. Então, já não é mais uma equação do tipo oscilador harmônico, né? Já é uma equação diferencial ordinária um pouquinho mais complicada, tá? Vamos usar... Bom, tudo bem, eu posso usar a notação de linha, como eu usei nas notas de aula, eu posso deixar dessa maneira. Mas aqui a gente tem caminhos para resolver essa equação diferencial ordinária, né, pessoal? Vocês estão vendo, a gente tem derivada segunda, derivada primeira e o termo de ordem zero, digamos assim, que é a própria função. Né? Derivada segunda, derivada primeira e a própria função p. Tá? Então, posso aqui lançar a mão de um método de séries de potências, ou eu posso fazer uma substituição esperta. Tá? Método de séries de potências a gente já aprendeu, você pode utilizar aqui e tentar obter a solução, ou você pode fazer por uma substituição, tá? Uma substituição em termos de uma exponencial. Tá? Eu vou fazer desse jeito, tá? Enfim, está nas notas de aula com bastante detalhe, é diferente daquilo que a gente aprendeu com o método de séries de potências. Você pode fazer se você tiver vontade, tá? Então, o método é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, agora eu vou fazer ρ como sendo uma exponencial de uma outra variável. Então, eu estou fazendo a seguinte mudança de variáveis. Né? Eu estou saindo de ρ e indo para a variável t. Tá? Basicamente é isso. Onde ρ e t se relacionam por essa exponencial. Tá? É simplesmente uma mudança de variáveis, tá, pessoal? É uma mudança de variáveis esperta, enfim, que aparece o tempo inteiro aí vocês talvez já tenham visto no curso de equações diferenciais ordinárias que vocês fizeram, ou em alguma outra disciplina. Não tem nada de mágico aqui, é simplesmente uma mudança de variáveis, tá? Então, se eu fizer isso, pessoal, se eu chamar ρ de exponencial de t, significa que o t vai ser igual a logaritmo de ρ. Tá? Então, eu tenho essas minhas duas relações aqui. ρ é exponencial de t e, como consequência, t é o logaritmo de ρ. Tá? Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é escrever os meus operadores de derivada, né? Todos eles aqui, eles estão escritos em relação a ρ, né? Essas são as derivadas em relação à coordenada radial. Agora eu preciso escrever eles em termos da minha coordenada nova, da minha coordenada t. Esse t não tem nada, não necessariamente é o tempo, tá, pessoal? É só um nome para a minha nova variável, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever quem é d de ρ, tá? A derivada primeira, o operador derivada primeira. Isso aqui é igual a dt, dρ, ddt. Tá? Então, com essa relação, eu consigo escrever o operador, que é a derivada em relação a ρ, em termos da derivada em relação a t. Mas aí que eu tenho uma regrinha de transformação, né? Eu tenho que levar a variação de uma coordenada ou de uma variável em relação a outra. Tá? Bom, e quanto vale dt dρ? Né? Então, eu tenho que derivar, né? Tem que derivar essa relação aqui, ó. Quanto vale dt dρ? Então, eu derivo t em relação a ρ. Isso vai dar 1 sobre ρ d dt. Tá? Mas lembrando que este ρ que está aqui, ele é exponencial de t. Então, no final das contas, isso fica exponencial de menos t d dt. Tá? Simples, só escrevi quem é a minha derivada primeira em relação a ρ. Ela vai ser igual a exponencial de menos t d dt. Tá? Então, está aqui, primeiro resultado. Mas não é tão simples assim, né, pessoal? Infelizmente, eu tenho que calcular a derivada segunda. Tá? Eu preciso da derivada segunda porque a minha equação tem aqui um operador derivada segunda. Tá? Então, vamos lá. Derivada segunda em relação a ρ vai ser igual
Bom, primeira derivada, né? Derivada em relação a ρ do d de ρ, né? Mas o d de ρ é exponencial de menos t d dt, tá? Mas esse operador aqui, esse que está aqui, ele também está dado aqui, né? Tá? Então, ele é igual a exponencial de menos t d dt aplicado em exponencial de menos t d dt. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi só substituir quem é ele pela sua expressão. Tá? Muito bem, agora o trabalho todo é calcular essas derivadas em relação a t, usando a regra do produto. Tá? Então, isso aqui vai dar exponencial de menos t. Tá? Aqui, aí aplicando a regra do produto, vai dar menos, vai cair um menos 1, exponencial de menos t, d dt, mais exponencial de menos t, d2, dt2. Tá? Agora, jogando essa exponencial aqui para dentro, vai dar menos exponencial de menos 2t, d dt, mais exponencial de 2t, d2, dt2. Tá? Então, pronto. Agora eu tenho os meus dois operadores, a derivada primeira e a derivada segunda. Tá? Aqui eu esqueci d2, dρ2. Tenho os meus dois resultados que vão me permitir simplificar a minha equação diferencial. Tá? Então vamos substituir agora na equação radial, né? Para substituir esses dois resultados, né? Tanto este aqui, quanto esse, tá? Que é a derivada segunda, na minha equação diferencial. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, bom, para não me atrapalhar, deixa eu copiar aqui em cima. Copiar a própria equação aqui para a gente não se perder. Então, agora eu vou substituir na equação diferencial. Então, substituindo na equação diferencial, tá? Que é essa aqui que está aqui embaixo, a gente tem o seguinte: o ρ ao quadrado, pessoal, a gente sabe que o ρ é exponencial de t. Então, o ρ ao quadrado vai ser exponencial de 2t vezes a derivada segunda, aqui é ρ, né? Derivada segunda em relação a ρ. Mas a derivada segunda em relação a ρ está aqui, né? Vai ser aplicado na função p. Então, aqui eu tenho menos exponencial de menos 2t dp dt mais exponencial de 2t d2p dt2, tá? Mais, agora o segundo termo aqui da equação diferencial, esse aqui, mais o ρ, que é exponencial de t, vezes a derivada primeira, que é exponencial de menos t, tá? Vezes a derivada em relação a t. Estou olhando ali em cima, dp dt. Tá? Menos n quadrado vezes p, que não modifica. Tá? Ele é um termo sem sinal de derivada. Tá? Bom, o que vai acontecer? Vamos jogar essa exponencial de 2t aqui para dentro, vai ficar menos dp dt mais exponencial aqui devia ser menos. Aqui é menos, tá? Eu errei o sinal aqui em cima. Aqui, né? Eu errei esse sinal quando eu fiz essa multiplicação. Então, aqui é menos 2t, tá? Corrigindo aqui, menos 2t. Então, aqui não sobra exponencial. Deixa eu apagar. Então, aqui vai ficar d2p dt2 mais dp dt menos n quadrado p igual a zero. Tá? Então, cancelou esses dois termos, esse com esse, e, no fim das contas, a equação a nossa nova equação radial, né, com essa nossa mudança de variáveis, vai ser d2p dt2 menos n quadrado p igual a zero, ou eu posso escrever como d2p dt2 igual a n quadrado
vezes P. É uma equação do tipo oscilador harmônico, né, pessoal? Só que agora a solução não são exponenciais complexas, são exponenciais reais, tá? Mas é uma equação que a gente sabe resolver de cara, né? A gente sabe resolver, batendo o olho nela, a gente já entende qual é a solução, tá? Então é mais simples do que resolver aquela outra equação lá. Ah, mas de alguma forma, de todo modo, a gente vai ter que voltar à variável antiga daqui a pouco. Mas vamos resolver ela desse jeito como ela está dada, tá? Então, nesse caso, a solução será um P que depende de T, tá? Agora, que depende de ρ, né? Tem uma relação para eles. Então, P, que depende de T, vai ser uma constante A exponencial. Agora tem que ser uma exponencial real, né? Porque não tem o sinal menos ali, não é menos n quadrado P, é positivo. Então, isso fica n vezes T mais B exponencial menos n vezes T. As duas constantes aí, A e B, que vão ser determinadas pelas condições de contorno. Tá? Para eu voltar para a minha coordenada ρ, a minha coordenada radial, que eu gosto, eu tenho que voltar, né? Eu tenho que fazer t como sendo ln de ρ. Tá? Então, isso implica que o meu p, que depende da coordenada radial, é um a exponencial de n vezes ln de ρ, mais um b exponencial de menos n ln de ρ. Tá? Então, isso aqui bom, a exponencial do logaritmo é a próprio argumento, né? E aqui vocês estão vendo que eu tenho esse nzinho aqui, n vezes logaritmo é a mesma coisa que logaritmo de ρ elevado a n, né? Então, esse n vai ficar aqui em cima como expoente de ρ. Então, isso aqui, no fim das contas, dá a ρ elevado a n mais b ρ elevado a menos n. Tá? Essa aqui é a nossa solução. É a solução da equação radial quando eu estou trabalhando com a minha equação de Laplace em coordenadas polares. Tá? Aqui é a segunda parte da solução. A primeira parte da solução é a solução em ρ, tá? Que foi bem simples, né? É a solução do oscilador harmônico, essa aqui. Eu estou usando A e B, né? Eu não deveria estar usando A e B. Quer dizer, eu usei A e B ali em cima, na verdade aqui embaixo eu deveria estar usando outra letra, tá? Deixa eu corrigir isso, senão pode causar confusão. Vamos usar outras constantes aqui. Deixa eu usar as constantes C e D. C e D, que as letras A e B eu já usei para a solução, a solução angular. Então aqui eu tenho C e D, que são duas constantes que vão ser determinadas pelas condições de contorno, tá? Então a solução geral, pessoal, a solução geral vou colocar assim, a solução da EDP, que é a equação de Laplace em coordenadas cartesianas, coordenadas polares, vai ser 1U de ρ e φ. Tá? Então aí eu tenho o produto das duas soluções, né? A solução radial vezes a solução angular ou vice-versa, tanto faz. Tá? Então eu escrevo aqui, a solução radial é C ρ n mais d ρ a menos n vezes a exponencial de inφ mais b, que é uma exponencial de menos inφ. Tá? Então, essa solução, pessoal, ela depende das duas coordenadas, né? Claro, das coordenadas radial ρ e da coordenada angular φ, mas também, claro, depende desse número n, né? Esse número n, ele vai dar a natureza da sua solução, tá? Ela também pode ser escrita em termos de exponenciais, né? Eu posso escrever essas exponenciais complexas, enfim, e usar exponenciais. Então, em vez de eu ter a exponencial de inφ, eu posso ter a vezes cosseno de inφ, o outro eu posso ter seno de inφ, enfim, eu posso escrever essas exponenciais complexas como combinação linear de senos e cossenos. E essas constantes A, B, C e D vão ser determinadas pelas condições de contorno. Tá? Mas essa solução aqui ela tem uma particularidade. Ela está posta para n diferente de zero. Tá? Eu tenho uma solução especial, ela não é a solução mais geral, tá?
Eu tenho uma solução especial quando n for igual a zero, tá? Então, para completar o problema, a gente tem que olhar de maneira específica para o caso n igual a zero, tá? Então, essa solução é para n diferente de zero, tá? Vamos olhar agora para o caso n igual a zero em detalhe, tá? Para completar o problema. Então, o caso n igual a zero, tá? Vou colocar assim. Aí vamos ver como é que são as equações. As equações são mais fáceis ainda, né, pessoal? A equação angular, originalmente, ela é d2φ dφ2 igual a menos n quadrado vezes a função φ. Tá? Quando n é igual a zero, isso aqui implica que é d2φ dφ2. Tá? Então, igual a zero. Então, é a derivada segunda de uma função dá igual a zero. Então, significa que essa função é uma função linear. Tá? Então, a solução é, nesse caso, para n igual a zero, vai ser, eu vou colocar aqui um a0, tá? Só para significar que é a constante que está relacionada a n igual a zero, vezes φ, que é a coordenada, mais p. Tá? Uma solução que é uma função linear, como tem que ser, né? Já que a derivada segunda de φ tem que ser igual a zero. Tá? Aqui b0 também. Então, são duas constantes a0 e b0 que estão relacionadas à solução particular para n igual a zero. Essa é a solução angular. E como é que fica a solução radial? A equação deixa eu voltar aqui na equação. Vamos voltar aqui em cima. A equação original é essa aqui, ó. Então, se eu tomar n igual a zero nessa equação, esse termo vai a zero, né? E aí eu fico com ρ quadrado, né? Mais d2p dρ2 mais ρ vezes dp dρ. Então, eu posso dividir por ρ, né? E vai ficar um ρ aqui, d2p dρ2 mais dp dρ. Tá? Então, essa é a solução, essa é a equação para o caso n igual a zero. Tá? Então, vamos escrevê-la aqui embaixo. Então, fica d2p dρ mais 1 sobre ρ dp dρ igual a zero. Tá? A solução aqui é simples, pessoal, porque eu posso fazer uma substituição. Eu chamo de, sei lá, f é a derivada de p em relação a ρ, e aí eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? Então, isso aqui não é difícil de resolver. Tá? A solução para esse caso vai ser p de ρ, que vai ser igual a um C0 logaritmo de ρ mais um D0. Tá? Então, está aqui a solução particular também, a solução radial, que é particular para o caso n igual a zero. Então, a solução da EDP para o caso particular n igual a zero, né? Então, a solução da EDP no caso n igual a zero vai ficar assim. Então, tem meu U0, que é essa solução, que depende só de ρ e φ. Ela vai ser o produto dessas duas soluções, φ e ρ, φ e p, né, para esse caso n igual a zero. Então, vai ser um A0 φ mais um B0, tá? Vezes um C0 ln de ρ mais um D0. Tá? Então, essa é a solução particular. Muito bem. Aqui a gente tem que notar o seguinte, né, pessoal? Vocês estão vendo que tem uma dependência explícita em φ aqui. Então, e como φ é uma coordenada angular, né, ela vai de 0 a 2π. Tá? Então, à medida que isso aqui varia, vai de 0 a 2π, ela mostra que a parte angular ela vai mudar. Né? Ela não vai ser, à medida que φ cresce, né, por 2π, à medida que ele completa uma volta, a função φ, φ maiúsculo, né, que depende dessa coordenada angular, muda, ou seja, ela não é univocamente determinada nesse domínio, né, já que é um domínio fechado. Né? Isso aí acontece muitas vezes. Então, pessoal, para que eu não tenha essa minha função φ da coordenada angular, para que eu não tenha essa propriedade de não ser univocamente determinada, então eu tomo o A0 igual a zero, tá?
Mas a princípio eu poderia considerar ele aqui, mas eu teria uma solução que não seria univocamente determinada, tá? Mas, enfim, esse é um detalhe que você tem que olhar quando você estiver analisando a física da coisa, tá? Ou situações onde você vai olhar para um sistema físico que é descrito por esse tipo de equação, mas a princípio eu teria que tomar esse a zero igual a zero para que eu tivesse uma função univocamente determinada, tá? Mas a gente pode deixar assim, nas notas de aulas eu tomei o a zero igual a zero, não necessariamente eu preciso, tá? Então essa é a minha solução particular. Essa solução aqui, ela está para n igual a zero, tá? Então, no final das contas, a solução mais geral da equação de Laplace em duas dimensões, né, em coordenadas polares, vai ser a soma, né, vai ser a combinação linear da solução, peraí, eu passei aqui, aqui, vai ser a combinação linear da solução para n diferente de zero, mais a solução para o caso n igual a zero, tá? Então, a solução geral, vamos escrever aqui, a solução geral vai ser um U de ρ e φ, que eu vou ter um termo que vai ser o caso particular, caso n igual a zero, mais o caso, os casos, né? Os casos que vão ser n diferente de zero, todos os outros casos, né? Então, nessa primeira chave eu tenho o caso n igual a zero, que é um caso particular, que tem uma solução específica, e depois eu tenho todos os outros casos que são para n diferente de zero, tá? Então isso está escrito esquematicamente, né? E explicitamente isso vai ficar U de ρ e de φ, o caso n igual a zero, que é igual a, o que eu coloquei aqui, vai ser o A0 φ, só vou copiar ali em cima, P0 vezes C0 ln de ρ mais D0, tá? Esse é o caso particular, mais aí todos os outros casos, então é a soma de todos os n's, né, desde 1 até infinito, tá? Porque vejam, aqui, né, a minha solução para n diferente de zero, ela depende de n. Então, para que eu tenha a solução mais completa, eu tenho que fazer combinação linear de todas essas soluções, de todos, para cada um dos n's, tá? Então, aqui eu tenho soma de n igual a zero, enfim, o n igual a zero é o primeiro termo, aqui é a soma de n igual a 1, começa em 1, já que o zero é o primeiro termo dessa solução, tá? E aqui eu vou ter um AN, não mais um A, né? Esse N vai ser carregado pelo A, porque essas constantes vão mudar para cada N que eu escolher, tá? Exponencial de IN φ, tá? Mais um DN de exponencial de menos I N φ, tá? Essa parte em φ, né, da solução geral, vezes a parte a parte que depende da coordenada radial, né, que vai ser um Cn ρ elevado a n mais um Dn ρ elevado a menos n. Tá? Essa é a solução mais geral para a equação de Laplace em coordenadas polares. Tá? Então vamos só recapitular, pessoal, esse caso. Tá? Tem bastante passos, né? Ele tem, apesar de ser em duas dimensões, ele tem várias passagens. Vamos só recapitular ele. Então, eu estou interessado em resolver essa equação diferencial parcial, que é a equação de Laplace em coordenadas polares, depende de ρ e φ. Tá? O Laplaciano é dado dessa forma, está tabelado, isso aqui você pode obter ou olhar na tabela. A minha solução é da forma separada, que eu vou usar o método de separação de variáveis. Tá? Fazendo isso, substituindo na equação diferencial e separando ela, né, deixando um termo que só depende da parte radial e um outro termo só depende da parte angular, eu obtenho duas equações ordinárias, uma para a parte radial e outra para a parte angular. A parte angular é simples, tá? Ela tem esse tipo de solução desde que n seja diferente de zero. Né? A gente viu que para n igual a zero tem uma outra solução. Tá? Então, eu tenho essa solução
tá? Bem simples, mas aí a equação radial é um pouquinho mais complicada, tá? E aí você tem que trabalhar um pouquinho mais nela. Fazendo essa mudança de variáveis na equação radial, você consegue obter essa solução que está aqui embaixo, tá? Então aí você vai obter essa equação modificada para a equação radial com essa solução. Então a solução da EDP para n diferente de zero vai ser essa aqui, vai ser o produto das duas soluções, lembrando que eu estou levando em conta cada um dos n's, então de fato aqui deveria ter um somatório, né? Mas tudo bem, depois a gente coloca o somatório na solução geral. Então essa solução é a solução para n diferente de zero. Mas a gente tem que olhar o caso especial n igual a zero, e é o que a gente faz aqui no final. Para o n igual a zero, a parte angular tem essa solução, a parte radial tem essa outra solução, e aqui eu tenho a minha solução, solução particular para n igual a zero. Então, para n igual a zero eu tenho uma solução, para n diferente de zero eu tenho outra solução. Como a equação de Laplace é uma equação linear, vale o princípio da superposição linear, então, para escrever a solução mais geral possível para essa solução, eu tenho que fazer a combinação linear dos dois casos, do caso n igual a zero e do caso n diferente de zero, de todos os outros casos n diferente de zero. Tá? E aqui está a solução geral. Então, nesse primeiro termo, eu tenho a solução particular para n igual a zero, e aqui eu tenho as duas soluções, né, a solução angular e a solução radial, combinadas, né, aqui elas estão multiplicadas, porque é o método, né, enfim, eu obtive as soluções dessa maneira, separadas dessa maneira, e aqui eu tenho essa somatória porque eu tenho uma combinação linear de todas essas soluções, tá? Então esse é mais um exemplo que eu queria trazer, mais um exemplo representativo de como aplicar o método de separação de variáveis para um caso onde eu tenha coordenadas polares, por exemplo. Coisas parecidas, né? Esse tipo de descrição, esse tipo de cálculo, esse tipo de conta, esse tipo de consideração que eu estou fazendo nesse último exemplo, ele vai aparecer também nos casos onde eu tenho coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, tá? Isso você pode também já olhar nas notas de aula, tá? Então vou ficar por aqui e até a próxima.